Corinthians começou até bem, assim, eu acho que teve... A gente esquece que o que a gente está passando é um momento muito histórico das nossas vidas, né? A gente está há quase 2 anos vivendo o inimaginável, né? Essa pandemia que não acabou e ainda vai demorar para acabar, mudou radicalmente as nossas vidas, né? A vida de todo mundo. Então, ontem, eu acho que quando a gente viu a torcida ali, aquilo foi um marco, né? Para os jogadores também. Eu me emocionei demais quando eu vi o torcedor e a torcedora no campo saudando o time. E eu vi torcedores muito emocionados também. Eu acho que aquilo entrou nos jogadores de um jeito que fez com que eles jogassem de uma maneira mais empolgada do que treinada, talvez. Então, eles estavam, talvez, individualizando um pouco o jogo. Tava todo mundo muito emocionado, né? E eu acho que teve um marco ali. O gol do Bahia deu um alerta no Corinthians. Tem um jogo aqui acontecendo. A gente treinou para esse jogo. E aí o Corinthians entrou em campo de um jeito mais coletivo. Eu acho que a expulsão, obviamente, jogar contra 10 é melhor, mas o Corinthians fez o que ele tinha que fazer jogando contra 10. Foi um time que empatou, não desistiu de atacar, fez um outro gol e não desistiu de atacar. E fazia muito tempo que eu não via o Corinthians jogando assim. Atacando, mesmo com a vantagem no placar. Então foi muito bonito ver que não era um DJ tocando, era a voz do torcedor e da torcedora, sabe? Eu acho que a gente tem que entender o que a gente está... A gente não pode, não é entender, eu acho que todo mundo entende, mas a gente não pode perder de vista o que está acontecendo. Porque ninguém vai sair disso sozinho, a gente só vai sair disso junto. E o que emociona mesmo é ver quando a gente se une. E ontem, naquele estádio, estavam todos unidos. Os times, os torcedores, foi muito bacana de ver. E eu fiquei pensando, porque contra o Bragantino, o Corinthians podia ter perdido de 2-0, e as análises, logo depois do jogo, teriam que dizer o seguinte: o Corinthians jogou muito bem. A gente não pode se basear no resultado. Perdendo de 2-0, o Corinthians jogou muito bem. Foi buscar um empate, claro, histórico também. Mas o que aconteceu ontem é que, enquanto o Corinthians perdia, ele também estava jogando bem. Era um time que estava jogando bem. E tinha uma outra coisa acontecendo ali. Tinha uma comunhão com o torcedor e com a torcedora que a gente não pode perder de vista. Eu me chateio muito com as análises quando elas são só objetivas. Quantos chutes, quantos tiros certos, quantos cruzamentos certos. Acho importante, mas não é, o futebol é muito mais do que isso. E ontem o que aconteceu ali naquele estádio, acho que o torcedor e a torcedora que foram lá não vão esquecer jamais esse jogo. E, Trajano, o Michel Rodrigues está falando aqui, concorda com você, que o Gabriel Pereira joga demais. Mas o Bahia também é um adversário que não trouxe muita dificuldade para o jogo de ontem, né? Vamos por parte. O Gabriel joga demais e o Bahia joga de menos. Mas essa análise da mídia é perfeita. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser dividido em antes e depois das torcidas no estádio. E vai influenciar muito o rendimento de times como o Corinthians. Na verdade, o Corinthians ontem subverteu a frase. Jogou para a torcida. Jogar para a torcida era uma frase muito usada no futebol, mas que era uma crítica. Está jogando para a torcida, está enfeitando. Não, jogou para a torcida pelo encantamento de conviver com a torcida. Ele foi envolvido pela torcida, a torcida se envolveu com o time, e o tempo inteiro o Corinthians foi melhor. E outra coisa, é o maior público desde que foi reaberto o espaço para os torcedores do estádio em Campeonato Brasileiro. Na Libertadores teve mais. Se esperava 14 mil, foram 10 mil. Está muito caro ainda, mas as pessoas nesse momento que querem se reencontrar, querem ver o seu time de perto, querem voltar para o seu estádio, elas estão pagando um ingresso caro, os times estão querendo também recuperar um pouco, ou bastante da grana que deixaram de ganhar. Eu acho que tem que abaixar esse preço logo, mas o Campeonato Brasileiro vai se dividir em antes e depois da reabertura do público nos estádios. E quem vai se beneficiar disso são os times com maiores torcidas. No caso, Flamengo e Corinthians. Uau!